E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai fundo num tema que, olha, pega pra todo mundo: a raiva. Vamos explorar o dia 17 do devocional do Robert Jones, que tem um título que já dá um alívio: A Graça de Deus, Nossa Esperança. Se você já se viu naquela luta, sabe, frustrado, sem saber o que fazer com a raiva, fica aqui com a gente. A ideia é descobrir juntos qual é a verdadeira esperança para acalmar esse coração irado. Bom, para começar, eu queria te fazer uma pergunta bem direta para a gente já ir no ponto. Pensa aí com sinceridade, o que realmente alimenta a sua ira? A gente costuma culpar o trânsito, aquela pessoa que te fechou, uma crítica no trabalho, né? As coisas da superfície. Mas e por baixo disso? O que acontece aí dentro, no seu coração, quando as coisas simplesmente não acontecem do jeito que você planejou ou queria? E é aqui que a gente já tem a primeira grande virada de chave. Presta atenção nisso. A sua ira, na verdade, não é o problema principal. Pensa nela como um sintoma. Sabe a luz de advertência que acende no painel do carro? A gente não fica bravo com a luz, né? A gente sabe que ela está avisando que tem algo errado no motor. A ira é essa luz. Ela está apontando para algo muito mais fundo que precisa da nossa atenção. E olha, entender isso já muda o jogo completamente. Ok, então se a ira é só o sintoma, a gente precisa de um bom diagnóstico para achar a causa, certo? É isso que vamos ver agora. O livro de Tiago, no capítulo 4, nos dá um verdadeiro raio-x da raiz da nossa ira. Então, segundo Tiago, a nossa ira vem de um coração que está meio que funcionando errado. Ela nasce de desejos que são normais, mas que a gente transforma em exigências. Sabe como é? Aquela coisa de eu preciso disso, eu mereço aquilo, tem que ser do meu jeito. Quando a gente faz isso na prática, é como se a gente estivesse tentando sentar no trono de Deus e ditar as regras da nossa vida. E o resultado? A gente vive julgando todo mundo, se alinhando com o que o mundo valoriza, e a Bíblia usa uma palavra forte para isso, chama de adultério espiritual. Basicamente, a gente vira inimigo de Deus. É um diagnóstico bem pesado, eu sei, mas é fundamental para a gente entender o problema. E com esse diagnóstico na mão, a gente se depara com duas estradas. De um lado tem o que o mundo oferece, o famoso controle da raiva. É o respira fundo, conta até 10, sabe? São soluções que a gente chama de horizontais, porque elas só mexem no comportamento, na casca. Mas a Bíblia vem com uma proposta que um teólogo chamado David Powlison descreveu como chocantemente vertical. Não é autoajuda, é Deus ajuda. O foco sai do nosso esforço para mudar o comportamento e vai direto para a transformação do coração, numa dependência total de Deus. A diferença é brutal. E o que é essa solução vertical, afinal? Ela está toda contida numa promessa, uma das mais incríveis de toda a Bíblia. A gente vai falar agora sobre a graça maior de Deus. Olha só que versículo. Esse aqui é o ponto de virada de toda a conversa. Pensa bem no meio daquele diagnóstico super duro sobre o nosso coração, Tiago larga essa pérola. Deus bate de frente com os orgulhosos, com quem acha que sabe tudo e quer tudo do seu jeito. Mas, para quem é humilde, para quem reconhece que não dá conta sozinho, ele dá graça. E não é pouca coisa, não. O texto original dá a ideia de mais graça, sabe? Uma graça que transborda, que é sempre maior que o nosso problema. E essa graça maior não é uma coisa só. Ela age em duas frentes, como se fossem dois rios que correm juntos e que a gente precisa desesperadamente. Primeiro, a gente tem a graça perdoadora, que olha para o nosso passado e limpa a sujeira. E junto com ela vem a graça capacitadora, que nos dá força para o hoje e para o amanhã. Uma não funciona sem a outra. Vamos falar primeiro da graça perdoadora. Gente, isso aqui é gigante. Pensa no pior momento de raiva que você já teve, nas coisas mais feias que você pensou ou disse. Essa graça cobre tudo. E não é porque a gente merece. De jeito nenhum. É tudo por causa do que Cristo fez na cruz. O sangue dele, como diz o texto, nunca perde poder. Isso significa que, não importa o quão exigente e crítico seu coração tenha sido, o perdão está disponível. A única condição é um coração que se arrepende de verdade. Mas olha, que incrível, a graça não para só no perdão. Se parasse, a gente ia continuar fazendo as mesmas coisas, né? Ela também nos capacita. Essa é a graça que dá poder para a gente mudar.
É o Espírito Santo agindo dentro da gente, nos dando força, bem no momento da necessidade, como diz o livro de Hebreus. É essa força que nos ajuda a, por exemplo, perdoar quem nos provocou. E é ela que, aos pouquinhos, vai arrancando essas ervas daninhas do julgamento e da amargura que ficam lá no fundo do coração. Certo. Então a gente tem essa graça dupla, que perdoa e que capacita. Fantástico. Mas fica a pergunta, né? Como é que eu pego isso para mim? Como eu acesso essa graça? A resposta de Tiago é direta e aponta para uma única atitude do coração. Vamos ver qual é. Aqui a gente vê o centro da batalha. De um lado, o orgulho. Ele é a voz do nosso coração zangado, que fala: eu mereço isso, eu exijo aquilo, você está errado e eu estou certo. Essa atitude, como a gente viu, encontra a oposição de Deus. Do outro lado, a humildade. Ela muda completamente o diálogo interno. Em vez de exigir, ela diz: Deus, eu dependo de ti. Em vez de acusar, ela diz: eu confesso meu erro. E em vez de tomar, ela diz: eu recebo a tua graça. Essa troca, gente, é sair do campo de batalha contra Deus e entrar no campo do favor dele. E aí Tiago nos dá uma lista de verbos de ação que mostram como é um coração humilde na prática. Se submeter, resistir, se aproximar, limpar, purificar. Mas, cuidado, isso aqui não é uma listinha de tarefas para você conquistar a graça de Deus, tá? Pensa nisso mais como a liturgia do arrependimento. São os movimentos naturais de um coração que já entendeu sua necessidade e está se voltando para Deus para receber a ajuda. Agora a gente vai para um ponto que, para mim, é um dos mais revolucionários. A graça de Deus nos apresenta um paradoxo, uma ideia que parece contraditória, mas que muda tudo sobre como a gente enxerga a força, principalmente na luta contra a raiva. Essa frase foi dita por Jesus para o apóstolo Paulo. A história é que Paulo tinha um problema, algo que ele chamava de espinho na carne. E ele orou muito para Deus tirar aquilo dele. E a resposta de Deus não foi ok, vou tirar. A resposta foi essa: a minha graça já é o suficiente para você, porque é na sua fraqueza que o meu poder se mostra perfeito. Que resposta, hein? O poder de Deus não brilha na nossa autossuficiência, mas justamente onde a gente é fraco. E o que Paulo faz depois de ouvir isso é mais maluco ainda. Ele diz que vai começar a se alegrar nas fraquezas dele para que o poder de Cristo habite nele. A palavra original em grego aqui, episkenou, é linda. Ela tem a ideia de armar uma tenda sobre. Imagina isso. Quando você admite: eu sou fraco nisso, eu não dou conta, eu estou cansado, o poder de Cristo vem e literalmente acampa sobre você. Te cobre, te protege com a presença dele. E aí a gente chega na conclusão desse paradoxo. Quando sou fraco, então é que sou forte. A força de verdade, aquela que consegue vencer a ira, não vem de você cerrar os dentes e os punhos e tentar ser mais forte. Pelo contrário, ela vem de abrir as mãos e dizer: Senhor, eu sou fraco, eu não consigo, eu preciso da sua força. É nessa rendição que o poder de Cristo entra em ação. E sabe o que mais? Essa força dele tira da gente aquela necessidade de estar certo o tempo todo, de ganhar a briga. Ok, a teoria é linda, eu sei. Mas e na hora do vamos ver? Quando o sangue ferve, quando você sente a raiva subindo, o que a gente faz? Vamos trazer isso para um campo bem prático agora, com passos para encontrar a paz. Olha só que ferramenta útil. Pense nisso como um protocolo de emergência para quando a raiva bate. Ele tem 3 momentos. Antes do gatilho, a gente se prepara. Durante a provocação, em vez de explodir, a gente respira, ora e tenta se render à graça de Cristo. E depois, caso a gente escorregue e caia, o caminho é confessar o erro, sem botar um mas no meio, e buscar consertar as coisas. O segredo, gente, é ter um plano antes que a crise chegue. E para te ajudar nesse protocolo, o autor sugere 2 cordas de segurança espirituais. São 2 versículos para a gente memorizar, para ter na ponta da língua quando a coisa aperta. Um te lembra que você pode chegar no trono da graça com confiança para pedir ajuda, e o outro te lembra que Deus dá graça para os humildes. Ter isso na mente já é metade da batalha. Então, para a gente fechar as ideias, o que a gente viu hoje? Primeiro, a ira é só um sintoma. A raiz do problema é um coração orgulhoso. Segundo, a solução não é a autoajuda, mas a graça maior de Deus. Terceiro, essa graça tem 2 mãos, uma que perdoa e outra que capacita. Quarto, a chave para receber essa graça é a humildade. E por fim, a grande virada.
O poder de Cristo se revela na nossa fraqueza assumida. A jornada não é sobre você ficar mais forte, mas sobre aprender a ser forte nele. E eu termino com essa pergunta para você pensar aí com calma. Você está pronto para fazer essa troca? Para largar o peso do orgulho, essa necessidade de estar certo e abraçar a leveza da graça? Uma graça que perdoa, que te dá força para mudar e que, no fim das contas, te leva para a verdadeira paz. A esperança não é uma ilusão. Ela é real, ela é uma pessoa, Jesus, e ela está disponível para você agora mesmo.